Fala galera, beleza? Eu sou o Rodolfo, estamos voltando com mais uma videoaula sobre C# e orientação a objetos. Bom, vamos ser sinceros aqui. Para que me serve herança de classe e orientação a objeto? Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Imagine assim, você vai desenvolver um sistema e você conhece o cliente a fundo. E você sabe que ele trabalha com dois tipos de pessoas: pessoas físicas e pessoas jurídicas. Aí você para pensar o seguinte: bom, eu vou ter que criar um formulário para cadastrar pessoas físicas e um formulário para cadastrar pessoas jurídicas. Aí você vai entrar na questão da codificação por trás do formulário. Aí eu vou colocar um campo CNPJ, um CPF por pessoa física, CNPJ para pessoa jurídica. Aí você começa a maquinar o formulário, você começa a maquinar os campos, etc. e tal. Aí você cai numa coisa chamada redundância. Por que redundância? Imagine assim, você tem lá nome, endereço, cidade, estado, CPF, idade, filiação e tantas outras informações sobre a pessoa. Se ela tem cachorro, gato, papagaio, passarinho, peixe colorido. Então você vai ter todas as informações da pessoa na classe para jogar para dentro do banco. As duas pessoas são iguais, entre aspas. Muda-se detalhes de uma para a outra. Então o que você faz? Pensando no conceito de orientação a objeto, você vai fazer o quê? Pega uma classe base e cria uma classe base. Uma classe com nome, CPF, nome, endereço, idade, cidade, estado, com todas as informações genéricas da pessoa. Com essa classe genérica pronta, você parte para mais outras duas classes, a classe física e a classe jurídica. Só que aí você vai falar assim: eu vou ter três classes. Qual que é a vantagem que Maria leva nisso? A vantagem é que a pessoa física, dentro da classe pessoa física, você vai colocar somente as informações adicionais da pessoa, como CPF, e o que faltou na classe genérica. Na classe pessoa jurídica, você vai colocar o que é a mais do tipo pessoa, como CNPJ, razão social e tantas outras informações. Então, pensando assim, você evita redundância no teu código. Então você fala assim: Rodolfo, você está falando, mas não estou entendendo nada. Então vamos entender o que foi falado até agora. Bom, essa tela apareceu aqui que eu dei um Shift Alt C, tá? Para quem não sabe, Shift Alt C é o atalho para criar classe. Está aqui, ó, Shift Alt mais C. Criar uma classe. Eu vou chamar de CP base, que seria classe pessoa base. A minha classe pessoa base, o que ela vai ter aqui? Nome, cidade, UF, N filhos seria o número de filhos, tá? Seria só um exemplo, tá? Para um tipo inteiro. Vou usar o exemplo da idade aqui também. E bom, acredito que seja bom isso daqui para pessoa, para uma classe base. Vamos supor que isso daqui seria todas as informações básicas de uma pessoa. Ótimo, maravilha. Tem mais, obviamente, mas vamos supor que esse daqui é o nosso básico. O que eu vou fazer? Eu vou encapsular isso daqui. Eu vou usar o ifactor por ser mais rápido. E também vocês já sabem utilizar o ifactor também. E não tem diferença de usar o ifactor e fazer na mão. Aqui um é mais rápido e o outro você leva mais tempo, porém você decora o código.
Mas depois também que você faz umas 5, 6 vezes por dia isso daqui, você decora, né? Fazer o que acontece, né? Bom, encapsulei meus campos. Ótimo, agora eu tenho acesso externo a esses campos. Ah, mas para que você fez tudo isso? Novamente Shift Alt C. Eu vou chamar de criar minha classe C pessoa física. Temos a pessoa física. Eu vou herdar a minha C pessoa base. Herdando a minha C pessoa base, eu não tenho acesso, deixa eu colocar aqui como public, e aqui também que eu acabei esquecendo, senão vai dar bizil no nosso exemplo aqui. Então a minha classe base aqui, eu até consigo acessar algumas propriedades aqui, mas eu não vou mostrar como. Isso não é interessante para a gente agora. O interessante para a gente agora é ver como funciona a herança de classe. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar um private string CPF, private string, uma outra string aqui seria bom, já ia dar power que eu encapsular isso daqui porque não pode ter acento. Beleza, temos aqui minha private string aniversário, mas ele apareceu esse errinho aqui embaixo. Vamos falar para ele converter isso daqui, que assim ele não retorna um erro depois. Então tá bom, seria isso daqui as minhas informações da minha pessoa física, um CPF e o mês de aniversário. Então vamos encapsular isso daqui. A gente precisa fazer isso daqui funcionar ainda. Então tá aqui, encapsulei, ótimo, maravilhoso. O que a gente vai fazer? Vamos aqui no nosso formulário principal. Eu vou criar um método public void P física de pessoa física. Então eu vou pegar minha CP física, eu vou chamar de obj P física e vou falar que ela recebe uma nova instância da minha classe pessoa física. Bom, não sei se vocês notaram, mas eu não coloquei construtor aqui porque eu não estou me preocupando com isso ainda, não é interessante pra gente. Interessante é a herança. Bom, instanciei minha classe. Olha que magiquinho, olha que bruxaria. Às vezes acontece essas bruxarias na programação, tá? Então você tem aqui cidade, CPF, idade, mês de aniversário, número de filhos, nome e UF. Aí você vai falar assim, mas espera aí, você instanciou a classe pessoa física, mas aqui em pessoa física tem CPF e mês de aniversário. Legal aí. Só que a nossa classe base está com todas as outras informações e a gente está herdando a nossa classe base. Então quando eu acesso o meu objeto, eu consigo acessar o que está na minha classe base, devido a uma coisinha chamada herança. Então, em vez de eu fazer a mesma classe 3, 4, 5, 6 vezes, eu crio uma base e vou herdando ela. Agora, eu poderia herdar essa classe pessoa física que está herdando da classe base, mas essa herança múltipla a gente vê mais lá na frente. Então, vamos com calma, vamos devagar com o santo de barro. Adicionar uma nova classe aqui. Então vamos pegar a nossa base, preciso colocar os dois pontos aqui. Então vamos pegar a nossa classe base aqui na pessoa jurídica, a gente vai colocar private string CNPJ. Seria R social, seria a razão social da empresa. Uma outra private string seria
String não. Pode até ser string, não tem problema. Então vamos encapsular isso daqui. Bom, a gente encapsulou o CNPJ, razão social e o número de funcionários da empresa. Ah, mas o número de funcionários é inteiro. Ah, mas eu quero string aqui, só para exemplificar. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui, agora obviamente eu vou colocar uma opção aqui, pode ser cidade, recebe é Canela mesmo. A gente vai pegar a nossa pessoa física agora, a nossa pessoa jurídica, aliás. Então, public void então teremos a nossa pessoa jurídica. Então a gente vai criar o nosso objeto pjuri. Então a gente criou o nosso objeto de pessoa jurídica. Quando eu chamo esse objeto de pessoa jurídica, novamente eu tenho acesso a tudo aquilo que a gente criou. Porém, com uma diferença. Deixa eu ver se eu estou herdando a classe correta aqui. Estou herdando a base. E na base aqui a gente tem número de filhos, Se eu der um Ctrl/ de espaço, eu tenho CNPJ, mas não tenho o CPF. Tem idade, número de filhos, tem o número de funcionários, nome e tem razão social. Então, o meu objeto aqui em pessoa física, deixa eu deletar isso daqui. Aqui eu tenho acesso às propriedades da pessoa física. E aqui eu tenho acesso às propriedades da pessoa jurídica, dependendo conforme eu criei da minha classe chamadora aqui, na minha classe está sendo instanciada, que seria a jurídica. Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui para colocar aqui. E aqui a gente vai colocar uma idade. A idade do indivíduo aqui é 300 anos, hein? Eu coloquei a idade como a idade inteira, né, fião? Isso, garoto. Outra coisa, eu vou criar agora aqui na minha classe base um método. Vou chamar ele de public void insert. Esse método insert, ele vai ser visível dentro de todos os meus as minhas classes aqui, nas minhas instâncias. Eu tenho aqui agora o insert, beleza, chamei o insert aqui, ótimo, maravilha. Só que vamos supor assim, eu tenho aqui eu preciso fazer alguma regra para validar a minha classe de pessoa jurídica, que a minha pessoa física também não, a minha pessoa física não tem, mas vai ter que ter na jurídica. Então eu vou criar um outro método aqui chamado void, que seria vamos colocar o nome de up CNPJ, seria atualizar o CNPJ. Se eu vim aqui, novamente a gente tem acesso ao nosso método insert e ao nosso up CNPJ. Cadê? Ele não está aqui. Jurídica, up CNPJ. Está aqui, beleza, apareceu. Era só dar um Ctrl S para salvar, para ele reconhecer o método. Mas está aqui, ó. Aí eu poderia estar fazendo outras coisas mais, poderia estar colocando tantas outras coisas a mais aqui, que seria interessante no meu sistema. Então, basicamente, a herança de classes é isso. Agora a gente vai entrar falar um pouquinho a respeito de classes abstratas, classes estáticas, classes parciais e tantas outras coisas mais aí.
Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido como funciona a herança de classes. Dúvidas, críticas, sugestões, coloca o comentário aí que eu vou estar respondendo a todos. Forte abraço e até a próxima.